Hello, good morning, how are you? Olá, gente, bom dia, né? Como estão vocês? Hoje são 9 de março de 2022, tá certo? Vamos aqui dar mais um início à nossa aula, tá certo? Espero que o dia de vocês tenha iniciado de uma forma extremamente maravilhosa, tá ok? Como você já sabe, eu sou o professor Márcio, sou professor de inglês. Nós já iniciamos a nossa aula semana passada, não é isso? Onde nós pudemos aprender um pouco sobre, de uma forma geral, uma revisão geral, né, sobre os pronomes pessoais e o verbo to be. Nós não tivemos tempo de ver as suas formas de escrita. Nós temos diversas formas de escrita dos pronomes, né? Mas hoje eu vou explicar para vocês apenas 4, que são as mais principais, tá certo? Que são as formas mais principais que vocês têm que aprender. Oxi, a geladeira está estralando. As formas principais para vocês aprenderem, que vai ser mais usado no nosso dia a dia, tá certo? Enquanto sala de aula, tá certo? E também na forma que vocês forem falar e tal, elas são as mais usadas, as mais aplicadas no nosso dia a dia. Então, só mais uma vez, espero que o dia de vocês seja um excelente, tá ok? Então nós vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, que vai ser sobre o quê? Vai ser sobre as 4 formas. Eu até preparei aqui para vocês deixa eu colocar aqui o pincel em cima para não voar. Até preparei aqui para vocês umas formas mais dinâmicas, né? Mais lúdicas para vocês ficarem vendo, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre o quê? As 4 formas de escrita dos pronomes pessoais, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês e tal, e vocês vão tirar todas as suas dúvidas comigo lá no privado, assim que eu passar a atividade para vocês. Nós vamos iniciar primeiro, tá certo? Vendo, né, quais são as nossas 4 formas de escrita dos pronomes pessoais. Lembrando que são mais do que essas, tá certo? Mas eu estou falando para vocês apenas as mais usadas no nosso dia a dia. Tá certo? Porque vocês aprendendo essa daqui, as demais vocês saberão porque são só abreviadas. Depois a gente vê uma aula mais sobre isso especificamente. Então, a nossa primeira forma de escrita é o quê? É a forma afirmativa, tá certo? Deixa eu ver mais para aqui assim. Pronto. Nós temos aqui 4 formas de escrita. A primeira forma é a forma afirmativa, a segunda, a forma negativa, tá certo? A terceira, a forma interrogativa e a quarta, a forma contraída, ou pode ser também a forma abreviada, tá, pessoal? Ou seja, nós temos essas 4 formas de escrita, que são as 4 formas de escritas mais faladas, né? Mais usadas, perdão, no inglês, tá certo? Então, nós vamos ver uma por uma a sua finalidade, como que nós devemos formar uma frase em determinadas formas aqui, tá? Vamos ver frases na forma afirmativa, vamos ver frases na forma negativa, interrogativa e contraída também. Nós vamos começar aqui com a forma afirmativa. A forma afirmativa, para quem já teve aula comigo no ano passado, sabe, né, que nós batemos bastante nessas teclas, né, sobre os pronomes pessoais, o verbo to be, né? Por quê? Porque eu sempre gosto de começar as minhas aulas com esse conteúdo. Por quê? Porque esse conteúdo vai nos dar base para que nós possamos criar frases, criar textos, dialogar, tá certo? Ou seja, os pronomes pessoais é a base, tá certo, do inglês. Sem os pronomes pessoais, nós não faríamos nada disso que eu acabei de falar, criar texto, dialogar e tal, tá certo? Por quê? Porque sem eles não dá para nós falarmos em inglês, tá bom? Então, nós vamos começar criando frases na forma afirmativa. Antes de eu mostrar aqui para vocês, a forma afirmativa é a forma no qual nós falamos no presente em inglês. Se eu quero dizer que eu sou professor, eu vou afirmar que eu sou professor. No inglês eu falo como I am teacher, né? I am teacher. Eu sou professor. Ou seja, eu estou usando a forma afirmativa, tá certo? Para formular, para falar, pronunciar essa frase. Então, a forma afirmativa, ela nada mais é do que o presente momento que nós estamos falando, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo para vocês da forma afirmativa. O exemplo 1. I am
né? Ó, aqui eu estou usando o quê? Estou usando o pronome, aqui é o verbo, tá bom? E aqui é o complemento da frase. Aí fica I am teacher. Eu estou afirmando, eu sou professor. Eu estou dizendo que eu sou professor, ou seja, na forma afirmativa é a forma no qual nós falamos no nosso presente, no determinado tempo que nós estamos falando, é a forma afirmativa, tá certo? É aplicada a forma afirmativa. Pegou aqui no meu braço. O primeiro exemplo é esse. O segundo exemplo é o que? You are doctor. Significa o que? Vocês sabem, não é isso? You are doctor, isso aqui é conteúdo de 5º e 6º ano, com certeza vocês do 9º saberão isso aqui. You are doctor significa você é doutor, tá certo? Ou seja, eu estou afirmando que você é doutor, tá certo? Ou seja, na forma afirmativa nós vamos sempre falar, será sempre a forma no qual nós estamos falando naquele determinado momento, ali no presente, tá certo? É o presente, forma afirmativa. Da forma que eu estou falando aqui com vocês, é o presente, então é a forma afirmativa, tá certo? Vamos ver mais aqui a outra forma. Pronto, essa forma aqui também já tem uma regrinha. Na forma negativa, contudo, também não é difícil, é uma das formas mais fáceis que nós temos, tá certo? Forma negativa, como que nós vamos formar, né, passar uma frase da afirmativa para a forma negativa? É muito simples. Lembrem que sempre falo para vocês que a primeira coisa que nós temos que encontrar numa frase, né, quando é pedido para que vocês possam passá-la para um determinado tempo, para uma determinada forma, a primeira coisa que vocês têm que encontrar é o quê? São os verbos. Como nós estamos falando aqui do verbo to be, dos pronomes pessoais e do verbo to be, nós temos que encontrar o quê? O verbo, tá bom? Para nós passarmos uma determinada frase, tá? Para a forma negativa, nós temos que encontrar o verbo. Vamos ver aqui a frase, o exemplo. I am teacher, tá certo? Eu vou passar essa frase aqui para a forma negativa. Como que eu vou fazer? Eu vou escrever o sujeito, eu vou escrever o verbo, só que você tem que ficar ligado na hora de escrever o verbo. Escrever o verbo, fica ligado. Depois que você encontrar o verbo, você vai colocar o quê? Você vai colocar o not depois do verbo, tá certo? Professor, mas eu não sei quais são os verbos to be. Os verbos to be sempre serão, eu acho que eu tenho aqui escrito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, senão eu vou me perder. Ó, os verbos to be sempre serão o are, o is ou am, tá certo? Eles serão acompanhados dos outros pronomes, como vocês já viram na conjugação, né, do I, you, he, she, I, you, he, she, it, we, you e they, tá certo? Cada um desses pronomes corresponde a um verbinho desse aqui. Os verbos se repetem lá naquela coluna que vocês viram na aula passada. Ou seja, sempre que for pedido para vocês passarem uma frase para a forma negativa, vocês vão olhar para a frase e vão encontrar um desses 3 verbos aqui, já que nós estamos falando dos pronomes pessoais, tá certo? Aí, no caso, o pronome pessoal corresponde cada verbo desse corresponde a um pronome. Então, como nós estamos falando do verbo to be, então você vai encontrar na frase, daqui a pouco na atividade, algum desses verbos. Passe as frases para a forma negativa, encontra um desses verbos aqui e depois de cada um deles você vai colocar o quê? Você vai colocar o not como está aqui. Aí aqui nós temos I am teacher, eu sou professor, e eu quero passar essa frase para a forma negativa. O que é que eu vou fazer? Que eu acabei de explicar. Eu vou encontrar primeiro o que aqui nessa frase? Muito bem, nós vamos encontrar o verbo, tá certo? Como essa frasezinha aqui é pequenininha, sempre o verbo vai vir aqui, ó, logo no início, pertinho do pronome que é o sujeito, tá bom? Aí encontrei aqui o verbo. Esse verbo aqui é o am, tá certo? Significa sou ou estou. Depende do contexto da frase. Encontrei o verbo. Depois que eu encontrar o verbo, que é o verbo to be, nós vamos colocar o quê? O not. Pronto, e depois, professor, é só colocar o restante da frase, tá certo? Eu vou ter outro exemplo aqui mais explicado. Aí, no caso, para passar uma frase para a forma negativa, basta acrescentar o not depois do verbo, tá certo? É muito fácil, tá bom? Você vai só encontrar o verbo, como eu acabei de falar, e depois do verbo você vai colocar a partícula not, o nomezinho not, depois do verbo, e a frase vai estar
na forma negativa, tá? Aqui nós temos outro exemplo. You are student. Você é estudante. Só que como que eu vou negar essa frase? Muito simples. Vocês vão apenas encontrar, tá certo? O verbo aqui nessa frase. Pronto. Aí eu quero que vocês me digam cadê o verbo. Fiquem olhando aí, ó. You are student. Lembrem que eu falei para vocês que o verbo serão um desses três aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui que está só atrapalhando a gente. O verbo serão quem? Serão sempre um desses três aqui, ó. Are, is ou am. Então você olha para cá, para essa tabelinha aqui, ó, os verbos to be, are, is, am. E agora responde. Qual é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é o quê? O are, ok? Pronto. Depois que nós encontramos o are, vamos fazer o quê? Colocar o notezinho depois dele e reescrever o restante da frase, tá bom? Professor, e se o verbo estiver lá no final ou se o verbo não estiver logo no início? Não importa, você encontra o verbo onde ele estiver no decorrer da frase e coloca o note depois dele e vai ficar na forma negativa, tá, pessoal? Muito simples, ou seja, o note tá depois do verbo. É só encontrar o are e colocar o note depois do verbo. No caso aqui é o are, mas você encontra o verbo da frase e coloca o note depois dele, tá? Dá continuidade aqui. Pronto, eu falei para vocês que os verbos to be são are, is ou am, né? Que eu acabei de explicar para vocês poderem encontrá-los nas nossas frases, tá certo? Recapitulando, nós já vimos as formas afirmativa e forma negativa, tá bom? Na forma afirmativa é como eu falo no presente momento, tá certo? Como eu estou afirmando, I am student, eu estou afirmando que eu sou um professor. Para negar, nós temos que colocar o not depois do verbo. O verbo serão sempre am, are ou is. Serão sempre esses três, pois nós estamos falando do verbo to be. Tá bom? Como nós estamos falando do verbo to be, os verbos sempre serão esses três aqui, o am, is ou are, tá bom? Agora nós vamos ver a penúltima forma de escrita, que é qual? É a forma contraída. Para nós contrairmos uma frase, pessoal, é muito simples também. O que é que vocês têm que fazer? Vocês vão encontrar o verbo. Tudo é por volta do verbo. Encontrou o verbo, o que é que vocês vão fazer? Vão retirar a primeira letra do verbo, tá bom? Tá aqui a frase, I am a student. Eu sou estudante. Eu quero encurtar essa frase, eu não quero falar I am a student. Eu quero falar uma forma mais rápida. Tem, professor? Tem. Você vai encontrar o verbo. Depois que você encontrar o verbo, você vai fazer o quê? Você vai tirar a primeira letrinha do verbo. Tirando a primeira letra do verbo, você pega as outras letras que sobraram e junta com o sujeito. No caso aqui, o pronomezinho é o I, tá certo? Junta com ele. Aí fica dessa forma aqui embaixo. Fica am student. Ao invés de nós falarmos I am a student, nós vamos falar apenas am student. Lembrem-se de colocar essa crasezinha, tá bom? Quando você retirar a primeira letra do verbo, você coloca uma crase, como eu coloquei aqui embaixo, tá certo? Ó, tira a primeira letra do verbo e coloca uma crase. Deixa eu ver se eu fiz outro exemplo. Tem outro exemplo aqui para você ver melhor com os outros pronomes, para ver como é que fica. Aqui foi com o verbo am. Aqui nós temos outro exemplo, tá certo? You are doctor. Você é doutor. Eu quero contrair essa frase. O que é que eu vou fazer? Nós vamos retirar a primeira letra, tá certo? Aqui, ó. Retira essa primeira letra. Tá, ó. You are doctor. O que é que eu fiz? Eu retirei a primeira letrinha do are, que é o verbo. Lembrando que sempre é a primeira letra do verbo, pessoal, tá certo? Não é do sujeito, é do verbo. Você vai tirar a primeira letra do verbo e vai colocar junto com o pronome que é o sujeito, tá certo? Aí fica your doctor. Você é doutor. A frase, a pronúncia modifica, mas a tradução não muda, tá certo? Para contrair, nós vamos só retirar a primeira letra do verbo e acrescentar uma crase e reescrever o restante da frase. Muito simples, tá bom?
Aqui nós temos a outra forma de escrita, que é a última, isso. A nossa última forma de escrita, pessoal, ela é também, eu acredito que seja a mais fácil. Por quê, professor? Quando nós vamos, antes de eu mostrar para vocês, deixa eu explicar. A forma interrogativa, como que ela funciona? A própria palavra já diz interrogativa, ou seja, eu estarei interrogando. Interrogando é o quê? Fazendo a pergunta. Quando nós vamos fazer uma pergunta no inglês, como vocês já sabem, vocês meus alunos, sempre que nós formos fazer uma pergunta no inglês, vocês sabem que o verbo vai vir no início da frase, tá certo? Não importa onde o verbo esteja, não importa o tamanho da frase e tal e tal. Você vai lá na frase, procura o verbo, encontrei o verbo. Como nós estamos falando do verbo to be, você vai encontrar o am, o are ou o is. Encontra ele, traz ele para onde? Para o início da frase. Por quê? Porque no inglês, sempre que nós formos fazer uma pergunta, o verbo vai vir no início da frase e no finalzinho a gente coloca um ponto de interrogação para ficar mais bonito. Professor, aí agora eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a forma interrogativa, é o que eu tenho essa frase aqui para passarmos para a forma interrogativa, que diz He is my friend, ou seja, ele é meu amigo. Para mim passar essa frase aqui para a forma interrogativa, eu acabei de falar para vocês que eu tenho que encontrar primeiro o quê? O verbo. Muito bem. Cadê o verbo nessa frase? Isso, está aqui. É o is. Pronto. Encontrando esse verbo, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer ele para o início da frase, tá bom? Pronto. Tiro ele de onde ele estiver. Você encontra o verbo e coloca ele onde? No início da frase. Depois, você reescreve tudo aquilo que sobrou na frente. Professor, é obrigado a colocar o ponto de interrogação no final? Porque o senhor não colocou aí não. Colocou só um ponto final. Verdade, agora que eu percebi. Mas é obrigado a colocar esse ponto final? Não. Por quê, professor? Já que não é uma pergunta. No português, para fazer uma pergunta, nós temos que colocar o ponto de interrogação. Se nós não colocarmos, não vai ficar certo. Vai ficar só uma afirmativa. Muito bem, deixa eu explicar para vocês novamente. Eu não expliquei que no inglês, quando nós vamos fazer uma pergunta, o verbo não vem no início da frase? Pois bem, sempre que uma frase vier com um verbo no início dela, significa o quê? Que ela é uma pergunta, tá bom? Então, automaticamente, não há necessidade desse ponto de interrogação aqui. Professor, mas aí se eu colocar? Pode? Claro, você pode colocar. Não é obrigado, mas você pode colocar. Por quê? Porque quem já sabe o inglês vai saber, se independente do ponto de interrogação ou não, que aqui vai ser uma pergunta, porque o verbo está vindo no início da frase, tá certo? Então, se na avaliação eu pedir para vocês passarem determinada frase para a forma interrogativa e vocês esquecerem de colocar o pontinho de interrogação, não se preocupe, porque eu saberei que já está na forma interrogativa, porque o verbo está aqui no início da frase, tá bom? Aí aqui embaixo eu coloquei que para escrever uma frase na forma interrogativa, basta colocar o verbo no início da frase e reescrever o restante e no final um pontinho de interrogação, se lembrar, tá? Aí aqui eu tenho outro exemplozinho de forma interrogativa, que é para vocês irem aí mais treinando, porque eu costumo dizer que quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, tá certo? Aí aqui eu tenho outro exemplo, I am teacher. Sempre coloco exemplos fáceis, que é para vocês assimilarem, depois a gente vê os exemplos mais difíceis, tá bom? Aí aqui eu tenho I am teacher, eu sou professor. Para me interrogar essa frase fica o verbo no início da frase, tá aqui o verbo, né? Lembrando que o verbo to be sempre vai ser o am, are ou is. Pego o verbozinho, coloco no início da frase e reescrevo o restante da frase. No finalzinho eu coloquei o ponto de interrogação. Aqui eu lembrei, mas que não seja obrigatório colocar esse ponto, tá, meus amados? Então, aqui fica a forma interrogativa. Pega o verbo, coloca no início da frase e reescreve o restante da frase, tá ok? Então, só recapitulando aqui com vocês, nós vimos o quê? Nós vimos as 4 formas de escrita dos pronomes pessoais, tá certo? Qual é a primeira forma? A afirmativa. A segunda, negativa. A terceira, qual é a terceira? Interrogativa. E a quarta, contraída, tá certo? Não importa aí a relação dos nomes dela, porque não vai influenciar em nada, tá certo? Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro
Vocês vão aqui agora, embaixo aqui desse vídeo vai ter o quê? Vai ter o PDF que eu mandei para vocês, tá certo? E vocês vão abrir esse PDF, vocês vão copiar essas 4 perguntas no caderno de vocês. Quando vocês copiarem essas 4 perguntas, vocês vão respondê-las, tá certo? Tudo no seu caderno, não é para fazer nada em PDF, tá? Não é para responder nada no PDF. Vocês vão... Tá gravando? Tá. Vocês vão copiar as perguntas, vão responder no caderno, tá certo? Com a letra legível que dê para o professor entender. Em seguida, vocês vão tirar a fotinha e vão mandar para mim. Professor, não entendi essa forma, eu não entendi a forma interrogativa, não entendi a forma contraída. Não tem problema, vocês vão lá no meu privado, vocês não têm meu contato de telefone? Ah, professor Márcio, eu não estou entendendo essa questão e tal, como que eu devo fazer? Só mandar o bizu para mim, tá certo? A dúvida para mim, que eu vou responder vocês, tá? De prontidão, tá certo? Não é para vocês terem vergonha ou medo de falar com o professor. Você já me conhece há 1 ano, tá certo? Então, fiquem à vontade, não tá conseguindo responder a questão, liga lá o professor, tá certo? Faz uma chamada de vídeo, qualquer coisa. O importante é vocês não ficarem com dúvidas, responder errado e tirar uma notinha baixa. Tá bom? Então, se vocês quiserem ganhar um ponto a mais, tá certo? Valendo na parcial, vocês podem, agora, nesse exato momento, fazer uma frase aqui embaixo nos comentários, tá certo? Quem fizer vai ganhar um ponto a mais, tá bom? Faz uma frase em uma das formas de escrita dos pronomes pessoais. Ah, vou fazer uma frase na forma contraída. Show! Não, eu vou fazer uma frase na forma negativa e tal. Muito bem. E eu vou só afirmar, vou fazer uma frase na forma afirmativa ou então na forma contraída. Beleza, aqueles alunos que fizer aqui embaixo nos comentários essa frase, tá certo? Pode falar só assim, I am student, eu sou estudante. Ou então eu vou negar essa frase, coloca I am not a student, eu não sou estudante. Ou então eu vou contrair, am student. Ou então vamos interrogar, né? Vamos interrogar, am I student? Ou seja, escreve uma frase, tá certo? Em uma dessas formas de escrita, que é para mim ver se vocês entenderam, tá bom? E cada um vai ganhar aí o seu pontinho a mais na nossa parcial futuramente que nós viermos fazer, tá certo? Então, pessoal, eu tinha escrito aqui, aí eu esqueci de mostrar para vocês, tá bom? Ó. Beijos e até mais, tá certo? Kiss, see you later. Tá bom? Vejo vocês depois, pessoal. Bye bye. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês, tá certo? Aqui nessa aula maravilhosa. Espero que vocês tenham aprendido, tá? E lembrando, qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá certo? Que eu estarei aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, um forte abraço, professor Márcio. Fiquem com Deus e que o nosso dia seja excelente, tá bom? Um beijo e um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.